Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui com uma série de vídeos cujo tema é recomeçar, recomeçar com Deus. Nós vamos trazer aqui a cada semana uma ministração feita no templo, ela é um pouco mais demorada, mais completa também, e vamos trazer também mais duas reflexões que são feitas e trazidas às quartas-feiras e às sextas-feiras, e queremos estar batendo nessa tecla sobre o recomeço, sobre recomeçar, que aliás é algo que nós precisamos muito nesses dias, né, nesses quase 2 anos, onde nós fomos bombardeados com tanta dor, tanto sofrimento, tantas perdas, não é verdade? Muitos sonhos foram desfeitos ou foram pausados, muitos projetos que não puderam ter seu prosseguimento devido a todos esses acontecimentos nesses quase 2 anos, o que gerou muita frustração para muitas pessoas, gerou desânimo para muita gente. Mas nós precisamos ter a compreensão de que a vida ela sempre vai reservar momentos difíceis. Assim como a vida traz momentos muito bons, de muitas alegrias, de realizações, de conquistas, mas ela também nos surpreende de vez em quando com as dificuldades, com as intempéries, com problemas mais sérios, como é o caso do que temos falado. O que nós precisamos compreender diante de tudo isso é que nós precisamos estar sempre dispostos a recomeçar algo ou a começar algo novo. Nós temos essa capacidade, nós precisamos nos esforçar ao máximo para trazer à tona, para trazer à realidade esses novos acontecimentos na nossa vida. E para recomeçar, nós precisamos vir de uma resiliência, que é aquela capacidade, né, que deveríamos ter de resistir às pressões da vida, de resistir a todas as pressões que vêm sobre nós. A resiliência, né, o melhor exemplo para falar de resiliência, eu gosto de usar a de uma câmara de ar, né, o material de uma câmara de ar, né, que estica e daqui a pouco ela volta ao lugar. Porque resiliência ela fala disso. Ela fala dessa capacidade de sofrermos as pressões, mas não sermos destruídos por essas pressões. Sofrermos as pressões, mas não sermos desfigurados, transformados em algo pior. A resiliência fala da capacidade de nós voltarmos ao lugar, de nós voltarmos, estarmos preparados para recomeçar. Ser resiliente é você não permitir que essas pressões, que esses problemas da vida te destruam, rompam com a tua capacidade de vencer, com a tua capacidade de produzir, de realizar. E a outra coisa que nós precisamos também para recomeçar a nossa vida, ou recomeçar alguma coisa na nossa vida, é a ressignificação. Nós precisamos encontrar um significado para as coisas ruins que aconteceram, mas não apenas que explique o porquê essas coisas aconteceram. Nós precisamos, na verdade mesmo, buscar um significado para as coisas daqui para frente. E aí, nesse ponto, eu queria trazer um personagem que eu acho muito interessante, que é Alfred Nobel. Nós, normalmente, ouvimos esse nome, né, Nobel, nos noticiários, com a premiação que ela é feita anualmente para pessoas que desenvolveram alguma coisa nobre, alguma coisa boa para a sociedade, né, para a humanidade. Eu, por exemplo, cresci ali na minha adolescência, vendo nos noticiários pessoas que ganharam o Prêmio Nobel da Paz, porque talvez esse seja o prêmio mais famoso dessa premiação, que, se não me engano, trazem 5 categorias, e o Nobel da Paz seja o mais famoso, provavelmente. E o Nobel é o sobrenome desse cientista sueco, Alfred Nobel. E interessante que ele foi um químico, engenheiro químico, inclusive inventor da dinamite. E algo que aconteceu na vida de Nobel é que o irmão dele morreu em um acidente em uma das fábricas que ele tinha. E um jornal, na época, escreveu pensando que Alfred havia morrido, o confundiram com seu irmão. E naquela matéria dizia: o mercador da morte morreu. Era o obituário do seu irmão e não de Alfred Nobel. Mas quando ele leu o que estava escrito acerca dele, pensavam que era ele que havia morrido, isso mexeu com ele e fez ele repensar toda a vida dele, porque ele era muito rico e ele havia inventado a dinamite, que ajudou nas grandes construções, em abertura de túneis, construção de estradas, mas que também foi utilizado em guerras, em batalhas, e a vida de muitas pessoas acabou se perdendo dessa maneira. E quando ele vê aquela notícia de sua própria morte, embora ele estivesse vivo, quem havia morrido era o seu irmão, isso fez ele refletir
tudo que eu fiz até agora, e toda a minha fortuna e tudo que eu desenvolvi, na verdade deixarei como legado algo negativo, algo destrutivo. O meu legado será a morte. Então ele se depara com aquilo e ele decide então deixar toda a sua fortuna para a criação de uma fundação que incentivasse boas descobertas, que incentivasse boas atitudes, que fizesse algum bem para toda a humanidade. E assim então surge a premiação, né, com o prêmio Nobel, que se eu não me engano é o da paz, tem o de medicina, literatura, enfim, se não me engano são 5 categorias, 5 ou 6 categorias. Mas não importa, o que eu quero falar é o seguinte: como Nobel, ele foi capaz de redirecionar a sua vida, como ele foi capaz de ressignificar a sua existência, como ele foi capaz de mudar o rumo, de mudar o futuro. Então, nós precisamos também reavaliar o que nós fizemos ou deixamos de fazer. Quando a gente reavalia e busca um novo sentido, então a gente dedica-se a um novo sentido, a realizar algo. De repente você tentou alguma coisa que não deu certo, você precisa agora olhar para frente e falar, bom, o que eu posso fazer então? O que daria certo? Então você precisa, muitas vezes, até mesmo abandonar alguma coisa para que você comece outra. Mas o importante é que a gente não pode parar, se frustrar, ficar desanimado, achar que está tudo perdido por causa de um momento de dificuldade, por causa de uma tragédia ocorrida. Precisamos nos levantar e buscar um novo sentido que leve a nossa vida adiante com boas realizações, construir alguma coisa boa, não apenas para nós mesmos, mas para as pessoas ao nosso redor. E aí, para que esse vídeo não fique muito extenso, eu gostaria de citar aqui o que o apóstolo Paulo ele vai dizer lá no livro de Filipenses, no capítulo 3, versículos 13 e 14. Ele declara assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então o que Paulo está dizendo? Olha, ainda que eu não tenha alcançado, eu julgo que eu não tenha alcançado, mas eu vou fazer uma coisa, eu vou esquecer das coisas que para trás ficam, sejam elas boas ou mais. Eu vou avançar para as que estão diante de mim. Em outras palavras, está dizendo, olha, o que importa é seguir em frente, o que importa é alcançar o propósito, é realizar o propósito, é realizar a missão. Não vou ficar preso a realizações do passado, sejam elas boas. Eu não vou ficar preso a situações do passado, sejam elas ruins. O que me importa é olhar para frente. O que me importa é enxergar o que eu posso fazer, o que eu posso realizar, o que eu posso modificar, o que eu posso construir. Então, o meu conselho para você nesse vídeo é que você se levante, é que você busque esse novo sentido, que você reformule, que seria o terceiro item, que você reformule os seus planos, que você agora reformule com o que você tem, com o que você dispõe hoje, e você olhe para frente, e você alcance, você conquiste, você realize, você construa, você modifique a situação ao teu redor, que você possa ser uma pessoa que vai trazer benefícios para a tua família, para a tua comunidade, para a sociedade de modo geral, para toda a humanidade. Que Deus te abençoe. Nós vamos trazer aqui mais um outro vídeo, onde eu quero complementar isso, mas por enquanto fique com essa palavra. Então, durante esses dias, aí nas próximas semanas, estaremos falando bastante sobre recomeçar. E eu gostaria muito de pedir que você nos ajudasse se inscrevendo nesse canal, se você ainda não é inscrito nesse canal, que você deixasse o like nesse vídeo, que você compartilhasse os nossos vídeos, enfim, que você se empenhasse, aliás, até como uma missão mesmo, no desenvolvimento e no crescimento do nosso canal, para que a gente possa alcançar muitas pessoas e abençoar muitas vidas, ok? Deus é contigo, sempre é possível recomeçar com Deus. É isso que eu quero que você compreenda assistindo a esses vídeos, ok? Deus te abençoe, fique com Deus.